Este artigo é fruto de um capítulo da minha monografia. E aí, qual é o título dele, né, do meu artigo? Municípios regionais da Paraíba como disseminadores da Covid-19. E aí, eu vou colocar uma análise de junho de 2020 a junho de 2021. Este artigo é fruto de uma monografia que foi fruto de um PIBIC, tá? Bem, a gente sabe que a Covid-19 foi encontrada, né, detectado o primeiro caso, ainda em 2019, por isso deu o nome, 19, né? E aí foi encontrado no mercado de Wuhan, na China. E aí tem como a descrição que esse vírus, ele vai atacar infecções respiratórias, tá? E foi comprovado ao longo desse período que as pessoas que têm morbidade, tá? No caso, doenças, esse vírus vai atacar de forma mais brutal, tá? E aí o vírus chegou, detectaram o vírus no finalzinho de 2019, na China. Quando foi em fevereiro, ele já estava em São Paulo, no caso no Brasil. E aí, na Paraíba, chegou no dia 22 de março. E aí, o objetivo, né, que a gente busca aqui é dizer quais municípios atuaram com destaque no caso de disseminação do vírus, tá? E aí, Milton Santos diz o seguinte, que destaca-se os territórios de alta densidade técnica e informacional, acredito, que tornam-se mais aptos a atrair investimentos econômicos, capitais, tecnologia e organização. Logo, são denominados territórios luminosos e, contraditoriamente, os territórios não dotados dessas características são denominados territórios opacos. Então, nesse caso, é o seguinte, os territórios que possuem mais luminosidade, que aí vão atrair mais investimento, economia, capital e tudo mais, também é nele que vai chegar e vai ter mais acesso, inicialmente, né, às doenças e às informações como um todo. E na Covid-19 não acontece o contrário, acontece justamente isso. Ela vai chegar nos territórios com alta densidade informacional, tá? E aí os territórios que ela vai chegar depois, quando a gente vai analisar, por exemplo, IDH, a estrutura desses municípios, a gente vai ver que eles não são municípios que se destacam. E aí eles acabam sendo considerados opacos. Opacos por quê, Edilene? Porque ele não é tão dotado de tecnologia, de investimento, tá? De concentração de pessoas e serviços. E aí, o objetivo é analisar como ocorreu a difusão da Covid-19 através dos municípios regionais da Paraíba, reavaliando o que torna esses municípios regionais e qual a influência deles na disseminação e no tratamento da Covid-19. Como eu coloquei aqui, que Santos relata, que é nesses municípios luminosos que vão se concentrar investimentos, vão se concentrar mais casos, mas é também lá que vai se concentrar maiores oportunidades, melhores hospitais para o tratamento da doença, tá? E até questão de número de testes, porque no início era bem mais difícil ter a quantidade de testes disponível para as cidades pequenas, e aí as cidades maiores tinham mais testes, também por terem melhores condições financeiras e tudo mais. E aí, qual foi a metodologia utilizada? Como eu já disse, ela é fruto da monografia, e aí, para a obtenção dos objetivos, no todo, tá, gente? O que foi que eu fiz? Eu dividi entre técnica de coletas, no qual tem um levantamento de referências, então, busquei referências bibliográficas a respeito da COVID, e como analisar como ela se distribui espacialmente, como ela se dissemina, na verdade. O levantamento de dados estatísticos, que é o quê? Quantos casos, homem ou mulher, questão de data, morbidade, tudo isso, tá? E aí, levantamento de dados especializados e técnicas de produção, que no caso seria shapefile e como elaborar um mapa que seja de entendimento, sabe? Que eu consiga entender, não seja apenas um mapa, não seja apenas uma figura, seja um mapa. Nele tem conteúdo, legenda, título e tudo mais, traga informação. Leitura e treinamento relacionados aos procedimentos metodológicos. No caso, por exemplo, a gente teve que calcular taxas de incidência
E aí, esse procedimento metodológico é o quê? Criar tabela, criar quadro, gráfico, então entra nessa parte. E a socialização dos resultados, que por último é a realização do mapa mesmo, a confecção, tá? E aí, eu coloco aqui a Covid-19 e os municípios regionais. Eu peguei essa nota informativa, porque foi a última, tá? De acordo com o meu trabalho. E aí, não foi a última do estado, mas a última de acordo com o período que eu estudei. E aí diz o seguinte, no caso, a última do dia 10/6 de junho de 2021, que os municípios apresentados no mapa possuem maior número de casos. E aí ele dá essa descrição dos casos. Então, até o dia 10 de junho de 2021, a gente tinha 88.548 casos confirmados em João Pessoa. Em Campina Grande, tínhamos 30.468 casos, Patos, cerca de 11.595, Souza, com 6.565, Cajazeiras, com 7.988 casos, e aí todos esses dados foram retirados de acordo com como é divulgado na Secretaria de Saúde do Governo da Paraíba, tá? E aí eu fiz esse mapinha, no qual eu pego todos esses municípios, e aí essas cores deles identificam a quantidade de casos, e aí João Pessoa se destaca, João Pessoa faz parte da primeira região de saúde, tá? A gente vai ter, deixa eu botar aqui, a gente vai ter Campina Grande, Patos, Souza e Cajazeiras. E aí, se no próximo mapa, eu vou tratar na questão de unidades hospitalares, porque eu considerei esses 5 municípios como sendo regionais. Ó, Souza, Cajazeiras e Patos, pelo que eu pesquisei, ele é considerado como sertão e alto sertão, tá? E aí, eu resolvi colocar, por quê? Em ambos esses municípios, eles possuem, acho que só Cajazeiras, que não tem o IDH acima de 70, e não tem tanta presença, ou Cajazeiras ou Souza, acredito, não tem tanta presença de universidade, mas Patos, Campina Grande e João Pessoa tem várias universidades, tem faculdades, e também tem maior concentração de renda, tá? Então, há uma troca de informações entre esses municípios. E isso vai tornar deles centrais. Por exemplo, se um morador de Queimadas fica aqui, precisa comprar algo, ele vai logo para Campina. Questão de ser mais perto e tudo mais. Isso vai se dar não apenas para Queimadas, isso vai se dar para os municípios vizinhos, de Patos, de Souza, Cajazeiras, e até da própria João Pessoa. O que acontece? A Covid chega, o primeiro caso foi detectado, acredito que em João Pessoa. E aí, por exemplo, a Covid chega em João Pessoa. E, consequentemente, os municípios que têm mais conectividade entre eles vão ser mais fáceis de terem acesso ao vírus, tá? E aí, eu destaco aqui os municípios regionais e a concentração de unidades hospitalares, que foi uma coisa que a gente encontrou, que é o seguinte: vão ter mais casos, mas também vai ter mais tratamento. Só que é o seguinte, há uma grande concentração das unidades hospitalares em João Pessoa, tá? E em Campina Grande. Em João Pessoa, a gente tem 15 unidades hospitalares, e aí em Campina a gente tem 8. E aí, Souza, Pombal, Patos, Piancó, Cajazeiras, elas ficam eu sei que Patos e Souza tem 3, o restante tem apenas 2 unidades. E aí, o que acontece? João Pessoa e Campina foram os primeiros casos aqui do estado, e, consequentemente, quando os próprios governos, né, decidiram tomar atitudes de abrir novas unidades hospitalares, voltar a dar isso, abrir aulas. No total, tá, o estado da Paraíba possuía 33 unidades hospitalares, sendo 15 em João Pessoa e 8 em Campina Grande. E aí o restante ele vai ser dividido entre esses municípios. E aqui eu coloco, desculpa, os hospitais, a região de saúde e o município no qual ele pertence. E o nome dos hospitais, claro. A gente tem o Hospital São Luís, em João Pessoa, Pronto Vida,
Maternidade Frei Damião, unidade 1, Hospital Municipal de Santa Isabel, Hospital Municipal Valentina, Complexo Hospitalar de Mangabeira, Maternidade Frei Damião, unidade 2. O que eu observei, até o que foi encontrado aqui, é o seguinte, são 33 unidades hospitalares, porém, em questão física, são 29. Por quê? Vai ter essa unidade 1, 2 e 3, e também vai ter essa aqui, o UTI NEO e o SIM, em João Pessoa. Que, no caso, eles abriram vagas como se fosse uma nova unidade hospitalar voltado só para a Covid, tá? Mas ainda é o mesmo hospital. Em Campina, a gente teve um novo Hospital de Clínica do Estado da Paraíba, Hospital de Trauma, João 23, Antônio Targino, o HU, que é o Hospital Universitário, e o EUPID de Almeida. E aí, dentre esses hospitais, vai ter hospitais que são especializados para receber crianças com Covid-19, pelo menos no início, e depois foi difundido essa questão das UTIs, né, e das vagas de leitos. Eu tenho uma parte da monografia que fala, sim, da quantidade de leitos disponíveis, só que aí eu não quis dar foco nisso, eu quis dar foco na unidade hospitalar e na disseminação dos municípios regionais, tá? E aí, como consideração final, eu coloco que João Pessoa, Campina, Patos, Souza e Cajazeiras desempenham um papel central de disseminação do vírus perante os municípios vizinhos, como eu disse antes. Por eles serem pontos centrais, ou seja, se eu sou de uma cidade pequena e essa cidade é maior, vai me oferecer mais estrutura, mesmo não sendo tão grande, tá? Mas perante, a gente coloca em escala Paraíba, e aí vai descendo. A gente tem João Pessoa, Campina, Patos, Souza e Cajazeiras. E aí, se eu sou de uma cidadezinha próxima de Souza, eu vou logo para Souza, em vez de vir para Campina. E aí, foi dessa forma, tá? Inicialmente, que o vídeo se disseminou, certo? E aí, que além de ter os maiores números de casos da Covid confirmados e números de óbitos também, a capacidade desses municípios, por terem mais casos, receberam maiores investimentos, também a oportunidade de ter também maiores unidades hospitalares e maiores leitos, tá? Algumas referências e é isso.